começar aqui a nossa live. Eu sou a Aline, da área do sucesso do cliente da Leads2B, e eu sou responsável pelo acompanhamento estratégico da Aliança Saúde, que é nosso cliente aí desde 2019, né, Cícero? Antes até, eu acompanho desde 2019 a conta deles, e a gente vai trazer esse case, trazer algumas práticas, né? O Cícero vai contar um pouquinho aí da história deles com a Leads2B. E o desafio era estruturar o setor comercial, né? As prospecções outbound. E ele vai trazer isso aqui pra gente. Então, Cícero, eu passo a palavra para você. Quero que você apresente um pouquinho da aliança também, nos conte um pouquinho da história. E aí a gente segue com o nosso bate-papo. Tá ótimo. Tá todo mundo escutando agora? Melhorou um pouquinho, né? Então, Aliança Saúde, não tem como falar de Aliança Saúde sem falar do Marco Batistella, que foi ele o idealizador aí da empresa, né? Então, ele é uma pessoa que tinha grande experiência no mercado de saúde, no mercado de seguradoras, né? E criou essa empresa que é especializada em saúde, odontologia e vida. Então ela tem todos os profissionais que aqui trabalham, eles vêm de operadoras, vêm de seguradoras, né? Para a gente sempre poder fazer o melhor produto aí e a melhor solução para o nosso cliente final. E são 20 anos de história já, né? E mais de 2.000 clientes atendidos. Então a gente fica bem feliz e vocês não imaginam o tamanho da minha responsabilidade em representar a aliança aqui. O pessoal está junto, escutando aí, vendo a gente, vocês sabem que a empresa é legal, a empresa é fantástica, né? Então, nessa parceria com a Leads2B, um pouquinho antes de 2019, né? Começamos em novembro de 2018 e estamos firmes aí, vamos contar um pouquinho mais para vocês. Legal. Então, Cícero, queria que você trouxesse aí o contexto, né? Como que funcionava, de fato, o processo comercial de vocês antes, lá em 2018, né? Como que existia o comercial da Aliança sem a Leads2B? Certo. A gente sempre trabalhou com um grande volume de indicações, né? A gente comercializa benefícios. Então, a gente sempre tinha muitas indicações, até de operadoras, dos clientes que a gente já tinha comercializado. E isso aí sempre trouxe a empresa até onde ela veio, né? Até 2018 trouxe bem. Mas a gente sempre tinha um sentimento que precisava de alguma coisa a mais. Dava para crescer mais, dava para expandir nesse mercado bastante, né? Aí que a gente foi procurando algumas coisas, né? Ver como que a gente pode crescer, como que a gente pode estruturar melhor nosso processo para trazer mais clientes, para abrir um novo canal de vendas. E assim foi que começou a história. Bacana, Cícero. E nesse começo aí, né, ou seja, no início da nossa parceria, vocês tinham uma grande dependência de indicação, né? Como que foi esse processo onde vocês colocaram o novo, né, o outbound, processo desconhecido por muitas pessoas aí do comercial? Como que foi isso no início? Largar um pouquinho, né, deixar de ser refém da indicação e passar a fazer de fato a prospecção ativa? Sempre que a gente fala em mudança, né, qualquer tipo de mudança, ela é difícil, né? E aqui na Aliança a gente tinha o processo de indicação bem forte e além disso, né, os nossos executivos de vendas sempre trabalhavam de ponta a ponta, ou seja, eles pegavam desde a parte de prospecção, apresentação, estudo da solução pro cliente, né? A implantação e até o acompanhamento. Então, assim, era um processo bem pesado. E às vezes a gente perdia algumas vendas, né, por estar envolvido num processo mais operacional. E em 2018, as indicações diminuíram um pouquinho, né? E somada àquela nossa vontade de crescimento, a gente tinha que fazer alguma coisa. Daí que a gente pensou em chegar a Leads2B, né? Legal. Obrigada, Cícero. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida também, pode ficar à vontade para mandar ali no chat, tá? Enquanto isso, eu sigo aqui o papo com o Cícero.
Cícero, e como que foi o processo de contratação da Lead2B? Como que vocês conheceram? Quem que decidiu? Por que decidiram contratar? Traz um pouquinho desse contexto pra gente. Então, nós temos uma colega aqui na Aliança que já tinha um contato lá dentro da Lead2B. E sempre acontecia aquela coisa, né? Comercial com comercial, né? Conversando. E um dia o Marcos reuniu aqui a equipe, né? A gente sempre trabalha muito em conjunto aqui na empresa. E a gente escutou um pouquinho do que era metodologia. No começo não entendeu muito bem, né? Achava que a gente estava para fazer do nosso jeito, sem mudar muita coisa. E finalmente contratamos, né? Daí em novembro e dezembro de 2018 foi a época de treinamento, né? A ferramenta relativamente é prática de usar, só que era um conceito novo naquela época para a gente. Né? Porque a gente era acostumado a levar o processo de ponta a ponta. Sim. Então, a gente começou a estruturar o processo. Foi esse o grande chamariz naquele momento, né? A gente trabalhar com as indicações, mas ter um processo estruturado de venda de novos clientes, né? Outbound, buscar clientes que a gente não tem nenhum relacionamento. Bacana. E aí se deu início na estruturação do processo completo também de ponta a ponta ali, né, Cícero? Já vamos falar um pouquinho mais da estratégia, mas que vem também desde o mapeamento de mercado até a utilização do pós-vendas, né? Isso, quando a gente começou a estruturar o processo, né, a gente começou a escutar termos diferentes, né, ICP, persona. Isso aí trouxe a gente fazer uma reflexão, né? Qual o cliente que a gente quer atingir? Qual o tamanho das empresas? Né? Dá mais trabalho trabalhar com uma empresa menor ou com uma empresa maior? E a gente começou a definir esse nicho, né? De qual cliente atacar. E esse foi o primeiro passo. Depois a gente começou a fazer o desenho de como que nós devíamos trabalhar, né? Contratação de funcionários, né? Colocar mais gente na equipe. E principalmente como que a gente ia fazer a cadência de contato. Porque até então a gente trabalhava muito com telefone, né? O contato, a cold call direto. Né? Aquela chamada assim que você liga lá e vê se tem sorte para falar com alguém. Sim. Muitas vezes dá certo, mas a gente viu que a gente podia escalar isso aí através da mesclagem com e-mails, né? E foi assim que a gente começou a trabalhar lá no começo, né? E-mails, ligação, uma pessoa especializada já no pré-vendas. A gente não tinha mais já o vendedor na figura da ligação. Então a gente começou a crescer, né? Começou a ver alguns resultados. E foi acontecendo. Bacana. Aí entra a questão da gestão do processo também, né, Cícero? Então, CRM, acompanhamento de alguns indicadores, né? Todo o processo ali que vocês passaram, né, e passam a ter um controle maior, onde a gente concentra todos esses pontos aí, toda essa jornada comercial na plataforma, né? Conta um pouquinho pra gente dessa utilização do CRM, Cícero. Sim. Como eu comentei ali, a gente começou a estruturar bem a empresa, né? O processo, a empresa é estruturada, né? Mas o processo comercial como um todo. Então, a gente colocou metas de ligações por dia. Então, a gente fazendo essas ligações, chegamos nos leads, né? Às vezes eu estou falando um pouquinho devagar, porque eu estou com um pouquinho de retorno aqui. Tá. Mas vamos lá, dá para entender, né? Tá sim, tá dando para entender. Tá bom. Então, a gente começou a chegar lá no número de qualificações diretas, né? O que era qualificação? Ligar para o cliente, entender esse perfil do cliente e ver se ele estava dentro do que a gente poderia oferecer para eles. Entendido isso, a gente colocava ele na nossa cadência de e-mails e mantinha o contato até ele ficar um lead, né? Até ele ter interesse no nosso produto. Quando ele virava um lead, a gente já passava isso para o vendedor, né? Para ele tentar desenvolver e chegar isso numa oportunidade. Só dessa fase já foram 3 indicadores, né? Enriquecimentos para lead para oportunidade e oportunidades fechadas. Então isso aí a gente começou a ter uma visão de quanto que poderia vender e crescer durante o ano.
Bacana. São alguns indicadores aí que vocês passam a ter dentro da plataforma. Fora algumas questões como follow-ups, que é possível acompanhar, né? Toda essa parte da gestão, um funil estruturado de vendas, tudo isso fica de uma forma muito bem organizada aí com o CRM, né? E em 2021 vocês passaram a utilizar o módulo de pós-vendas, né? Que também agregou aí no que eu já havia comentado do processo comercial de ponta a ponta, né? Como que é para vocês, Cícero, poder contar com uma ferramenta que, desde lá da pré-venda, né, como você diz, até às vezes o cadastro de uma indicação, né, com sua origem, até o pós-vendas. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, Cícero. Tem uma frase, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho tá bom. Então, assim, a gente aqui na Aliança, quando a gente começou a criar esse processo, né? O pré-vendas, o vendas, o pós-vendas, assim, a gente começou a enxergar várias oportunidades dentro do mercado, né? E dentro do que a gente já tinha. Porque tem alguns treinamentos que a gente participou no começo, a gente já fazia, mas não de uma forma organizada, o cross-selling e o upselling, né? Ou seja, vender para a nossa própria base de clientes. Então, o pós-venda estruturado dentro do sistema permitiu isso, né? Porque a gente agora tem um contato ativo diretamente com o cliente. Anteriormente, a gente a gente sempre atendeu o cliente, né? Sempre foi um diferencial aqui da Aliança, cuidar dele desde o desenho do produto, desenhar a melhor solução para ele, até a venda, a implantação e todo o acompanhamento. Sim. Para sempre, né? O cliente entra aqui e não sai mais. E a gente sempre atendeu muito ele de forma passiva, né? Então ele pedia alguma coisa para a gente atendia. Agora, com o pós-venda implantado, a gente consegue fazer ações ativas. Sim. Eu tenho um controle, né? Fazer um follow-up e chegar nele um contato muito mais rápido. Bacana. O CRM passa a ser até pós a venda e área de sucesso do cliente, né, Cícero? Todo esse relacionamento. Bacana. Exatamente. E pode falar. Um detalhezinho é que hoje, como você comentou, né? Desde a hora que a gente vai escolher o cliente, nem o cliente, né? O suspect lá atrás, ele já está na nossa base. A gente já tem um histórico dele. Né? Até onde ele vai, quantas vezes a gente fez contato com ele, qual foi a cadência que melhor se desenvolveu para esse tipo de cliente, né? Até o sucesso dele usando o produto. Então, assim, isso tudo já está dentro do CRM e controlado. Então, isso para a gente é muito bom, né? Para o diretor, para a direção, para ver o futuro da empresa fica muito fácil. Exatamente. E aí, como parte da solução ali, né, conforme a gente mostra nos slides, eu vou falar um pouquinho da estratégia, né, da nossa parceria em relação a esse acompanhamento. Então, eu sempre fiz reuniões estratégicas, né, com o Cícero, com a equipe, para trazer alguns pontos aí para a gente desenvolver. No início, essas reuniões, elas tinham uma frequência um pouco maior, né, até para a gente fazer o acompanhamento dessa ativação da estratégia, né, ajuste na estratégia, porque, claro, vai depender aí de alguns testes AB, né, enfim, precisa de fato entender ali qual que seria a melhor estratégia para cada empresa, né? Para cada público, para cada, enfim, muitas variáveis. E existia um compromisso com essas reuniões, né, Cícero, da parte de vocês, então a gente sempre deixava esses passos muito bem definidos e a cada reunião que a gente fazia, a gente revisitava para ver se estava ok, né? Ou no caso de uma funcionalidade a mais na plataforma, eles sempre tiveram também esse interesse, né? Experimentaram já algumas dessas funcionalidades, por mais que tenham aí o plano mais completo hoje, mas já puderam aproveitar um pouco dos nossos adicionais também, com base nessas reuniões aí que a gente entende o que faz mais sentido, né? Mas esse compromisso aí eu gosto de reforçar, porque, claro, né, foi justamente com essa parceria que a gente conseguiu dar alguns passos. Tivemos também alguns benchmarkings com algumas áreas internas aqui da Lead2B, como por exemplo pré-vendas, né? Eu gosto de fazer bastante isso, de trazer aí alguma dor, alguma necessidade para um papo aí com um dos nossos especialistas, e o Cícero e sua equipe já participaram de alguns desses papos, sei que foi muito enriquecedor.
além dos treinamentos com nossos conteúdos online, né? O Cícero e a equipe estão sempre presentes aqui nas nossas lives, né, Cícero? É um horário ali que eles reservam na agenda para absorver esse conteúdo, ou seja, estar sempre aprendendo, né? Sempre otimizando os processos e a estratégia. E claro, além das nossas lives, tem o Leads2B Academy com cursos, o próprio blog que traz aí uma bagagem legal e estratégica em relação ao que a gente oferece na plataforma, né? Então, acredito que esse compromisso, né, da aliança com a Leads2B e nosso compromisso também em entregar o sucesso do cliente foi o que sempre nos proporcionou aí esse resultado bacana, essa parceria legal e com certeza, né, os números aí que a gente já vai trazer nos próximos slides em relação a resultados, tá? Pode passar o slide. Só uma vírgulazinha, né? Tem uma reunião que eu nunca esqueço que a gente marcou e a Aline veio comentar comigo das ações atrasadas, né? Porque ela achou que a gente estava com um volume alto de ações atrasadas e realmente estava, né? E ela comentou, né? É ali que a gente às vezes perde uma oportunidade, porque às vezes você vem cuidando do lead, mas né, se você fura um dia da cadência, você pode perder uma oportunidade de negócio, né? Então foi bem legal essa reunião, né? Porque incentiva a gente a sempre estar com a casa em ordem, né? E teve a reunião dos SDRs, né? Do time de pré-vendas, nosso time de pré-vendas recém-formado, com o time de pré-vendas da Leads2B, que já tinha bem mais bagagem. Eu lembro que as meninas que estavam aqui na época, fazendo pré-vendas, gostaram muito porque trocar experiência sempre é uma coisa muito boa, né? Eu lembro que foi uma reunião muito satisfatória para o nosso time aqui e as meninas aprenderam muito naquele dia. Bacana, Cícero. E vocês sabem que sempre que precisarem, né, dependendo aí da necessidade que surge em relação ao processo comercial, né, algo mais específico em relação à própria pré-venda, venda, né, ou até mesmo a área de sucesso do cliente que eu costumo conduzir aqui com vocês, fiquem à vontade para nos procurar e os demais clientes que estão aqui na nossa live também. Procurem os responsáveis pela conta de vocês, né, o acompanhamento estratégico para ter esse apoio aí em relação à reunião e construção do processo juntos, né, com essa parceria. E aí eu trago aqui que nem tudo são flores, né, Cícero? Então vocês tiveram aí alguns desafios, alguns pontos que vale a pena a gente trazer também para o pessoal entender como foi a construção desse processo de diversas visões, né, de diversas óticas. Assim, a gente quando a gente analisa o resultado que a gente teve esses 4 primeiros anos aí, a gente fica feliz, né? Mas a gente, às vezes, volta lá na época do começo e lembra, né? O quanto a gente sofria para se adaptar, é a mudança, né? Então, enquanto você não acostuma, não treina e executa a mudança, você fica escravo do passado, né? Então, foi um grande desafio para a gente. Mas, assim, ter foco, né? E, assim, aquela do 8 ao 80... são 72 passos, né? E a gente foi dando um a cada dia, a cada semana. E hoje estamos já nos 79, né? Porque 80 a gente não chega, porque sempre tem coisa para mudar, tem coisa para aprender. Assim, o CRM também, para você criar o hábito de alimentar ele, não é simples, né? Porque às vezes você deixa de pôr um detalhe, você deixa de pôr lá que foi bem atendido ou foi mal atendido, isso aí faz uma diferença lá na frente na negociação. Então, é muito importante colocar detalhes no CRM. Isso foi coisas que a gente foi aprendendo. O Marcos, semanalmente, faz reunião conosco, né, da parte de vendas, para saber como estão as contas, né, como você falou lá na cadência de funil, saber em que fase está cada oportunidade, o que começou agora, o que está indo para fechamento. Então, assim, a gente passou por muitos desafios, mas hoje a gente olha assim e cada um dos nossos comerciais já tem ideia do que vai fechar no mês, o que está apontando para aqui 2, 3 meses. Então, vale muito a pena
cuidar dessas flores aí, quer dizer, transformar esse trabalho em flores aí. Bacana. Obrigada, Cícero. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui no chat que a nossa equipe encaminha aqui, tá? Agora eu vou passar aqui o slide. E agora, Cícero, já que você trouxe esse contexto bem bacana, né? Eu acho que o pessoal tá ansioso também para ouvir um pouquinho dos resultados, né? Então, se você puder trazer aí alguns números, contar um pouquinho pra gente sobre esses resultados lá desde 2019, seria bem legal. Perfeito. Então, assim, os números são o resultado de um conjunto de ações que foram feitas, né? Em 2019, como era o nosso primeiro ano com nova modalidade, a gente estava ainda estruturando toda a parte de vendas, né? Uhum. A gente desenhou lá um mínimo produto viável para esquentar a ferramenta para a equipe, né? Uhum. E a gente estava com uma oportunidade de prospecção em um outro estado, né? Então, assim, isso a gente acha que se não tivesse um CRM não conseguiria fazer. Então, a gente começou a pesquisar, através da base de dados que o CRM oferece, que o LeadToBe oferece, a gente conseguia baixar a base de dados de empresas de outro estado, passava para o nosso pré-vendas fazer o trabalho, né, o enriquecimento, tudo, e ele já colocava a parte dos vendedores, né, os closers, as pessoas que vão lá para fazer o fechamento, e de frente com quem pode falar e negociar sobre a solução. Então, em 2019, nesse projeto, né, a gente conseguiu aumentar 30% em vendas novas para a aliança, né? Então, foi um número bem legal, bem expressivo, em que colocou assim para a gente, ó, a gente passou por um caminho duro, mas estamos no caminho certo, né? Então, motivou a gente a estar trabalhando cada vez mais. 2020, né, foi um ano bem atípico, não só para a Aliança, mas para o mundo todo, né, que foi a pandemia. Mas, assim, a gente também sofreu, como todas as empresas. As empresas que a gente atende, também sofreram, né, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Da noite para o dia, você não podia mais sair na rua, né? Era uma coisa complicada. E então 2020 foi um ano muito desafiador para que a gente conseguisse manter o incentivo, a motivação de trabalhar com o sistema. E a gente conseguiu fazer o quê? A pandemia trouxe uma grande vitória para nós, né? Nós trocamos de estrutura física, né? Nós temos uma estrutura bem maior para comportar todos os vendedores, todo o time de pré-vendas, todo o time de pós-vendas, né? Então a gente investiu muito em estrutura e investiu muito em treinamento, né? A gente não estava conseguindo vender da mesma forma de 2019, porque era incerteza, estava todo mundo inseguro. Então nós treinamos muito a equipe, daí usamos muito a LeadToBe, né? Eu lembro que acho que uma frequência de 3 vezes na semana tinha algum treinamento, né? E como a Aline falou ali, a gente sempre participava, né? Sempre tinha alguém da equipe participando. Quando não podia participar da equipe toda, alguém participava e depois repassava o conteúdo para nós. Então foi um ano que a gente construiu uma estrutura física muito melhor e evoluiu muito em treinamento, em desenvolvimento pessoal, né? E em 2021 foi um ano que a gente já entrou bem mais estruturado, porque a gente já tinha todas as metas definidas de venda, já tinha nicho de mercado detalhado, né? Sabia onde nós íamos atirar, então a gente entrou muito mais certo, muito mais assertivo na nossa estratégia de venda. E, claro, fizemos uma meta muito pesada de venda, né? Chegamos lá, chegamos muito próximo, sabe? Mas era uma meta muito alta e foi um ano fantástico, assim, 2021, todo mundo conseguiu vender bem, vender contas boas, manter as contas que já tinha. Então foi um ano, assim, fantástico e a gente também conseguiu 30% de aumento de receita, comparado ao ano de 2019, né? Porque o ano de 2020 teve a pandemia e a gente não teve um crescimento. Então, foi bem legal. E para finalizar um pouquinho, né?
o nosso cenário hoje, a gente tem uma equipe nova de SDRs, né? E com certeza já vão começar a participar dos treinamentos da Lead2B. E a gente tomou uma decisão de contratar uma pessoa para fazer a gestão desse pré-vendas, né? Então a gente acredita que o pré-vendas vai crescer muito mais e o tempo que nosso diretor investia em desenvolver o pré-vendas, ele vai poder desenvolver mais os consultores e vendas e tenho certeza que vai se traduzir em mais crescimento. Exatamente. Então a gente vê que num cenário aí de pandemia, né, que não foi legal para ninguém no mundo inteiro, como você falou, né, Cícero? Tiveram algumas ações que vocês colocaram em prática que acabou refletindo aí em 2021, né? E essa questão dos treinamentos, né, da capacitação, até mesmo entender ali estratégia, renovar tudo isso, fez muito sentido para o período e refletiu aí no ano de 2021 e também agora no ano de 2022 está refletindo. Espero que a gente possa, ano que vem, fazer mais uma live aí para trazer os resultados desse ano para o próximo, né? Sim. A gente está bem feliz, né? A gente está agora entrando numa fase nova aqui da aliança, né? Uhum. Tá todo mundo motivado, né? A gente tem certeza que esse segundo semestre aí vai ser cheio de realizações pra gente. Bacana. E é muito legal poder comentar, né? Desde lá de 2018 até hoje, que a gente vê uma evolução muito grande na equipe, evolução do pensamento. Também acompanhou o crescimento da Lead2B, né, que inovou várias coisas. Na pandemia, eu lembro quando tinha videoconferência direta dentro da Lead2B, sabe? Isso aí ajudou muita gente. Então, a gente vê toda hora novidade, né? Então, cada hora que a gente desenha uma estratégia, vai para o CRM, a gente vê, poxa, que legal, já está compilado ali dentro, vai ajudar muita gente. Exatamente, Cícero, faz toda a diferença, né?